crianças com a paz do Senhor. Amém, crianças. Graças a Deus por mais este domingo lindo, abençoado e principalmente na presença do Senhor e junto com a família. Hoje nós vamos estudar a quinta lição, que tem como título O Primeiro Pecado, classe dos primários. Vamos fazer a nossa oração antes de começar a aula. Junta tuas mãozinhas e fecha teus olhinhos e diz assim: Senhor Jesus, neste momento te agradecemos por mais este dia abençoado. Continua, Senhor, protegendo cada criança, cada papai e cada mamãe. Deus, supre todas as necessidades das crianças. Ajuda, Deus, papai e mamãe a resolver aquele problema que está difícil de se resolver. Mas a tua palavra diz que para o Senhor nada é impossível. Ajuda e abençoa o nosso pastor e toda a sua família. Deus abençoa toda a escola dominical, todas as crianças. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um corinho que diz assim: pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadinho, pecadão, isso não entra no meu coração. O amor, amorzinho, amorzão, isso sim. O amor, amorzinho, amorzão, isso sim. O amor, amorzinho, amorzinho, amorzão, isso sim entra no meu coração. Amém? O pecado, ele não faz parte do nosso coração, mas o amor, sim. E hoje nós vamos agora memorizar o versículo de memória em ação, que abre a tua Bíblia aí no livro de 1 Pedro, capítulo 22 e o versículo 24. A tradução da Bíblia de Tia Val está diferente do versículo da lição, mas é uma tradução diferente, porém tem o mesmo significado. Abre aí a tua Bíblia e vamos ler. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 24. Só a parte A, tá certo, criança? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. 1 Pedro, capítulo 2 e o versículo 24. Vamos lá memorizar. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 24. Vamos lá? O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 24. Mais uma vez, a última vez. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo, sobre a cruz. 1 Pedro, capítulo 2 e versículo 24. Jesus levou sobre ele, sobre a cruz, todos os nossos pecados. E por que isso aconteceu? Por causa da desobediência. Deus deu uma ordem a Adão e Eva de não comer o fruto da árvore do bem e do mal. Mas eles desobedeceram, comeram e por causa do seu pecado, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Ele não merecia, mas ele fez isso por amor a nós. Né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único filho para morrer em morte de cruz pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que Deus ele não amou A e B, né? Não amou o rico, não. Ele amou o mundo, todos,
de uma tal maneira. João, capítulo 3, o versículo 16. Ele amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu único filho por amor a mim e a você. E Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. E o título da nossa lição de hoje é o primeiro pecado. Qual foi o primeiro pecado? A desobediência de Adão e Eva. A primeira ordem de Deus foi que eles não comessem do fruto da árvore do bem e do mal. Mas eles não obedeceram, eles desobedeceram. Adão e Eva tinham uma vida livre no jardim do Éden. Eles poderiam desfrutar de tudo que tinha naquele jardim. Do rio, dos animais. Eles tinham privilégios de viver com animais selvagens, animais domésticos. Tinham o privilégio de comer tudo de bom que tinha naquele jardim. Eles não precisavam trabalhar para se alimentar. Eles não precisavam se preocupar com nada. Mas a Bíblia diz que Eva, ela foi enganada pela serpente. A serpente, ela enganou Eva, dizendo a Eva que tudo que Deus tinha falado era mentira. Que se eles comessem do fruto do bem e do mal, eles não iriam morrer. Simplesmente eles iriam conhecer o bem e o mal, a verdade. Só que ela convenceu Eva de comer o fruto. E Eva, com uma grande curiosidade, foi lá e deu o primeiro pedaço do fruto. E achando pouco, ofereceu a Adão. E Adão ainda disse, mas Deus disse que não comesse. Mas ele foi convencido por Eva e comeu. E quando eles comeram o fruto, Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus. Porque enquanto eles não comeram, eles eram inocentes. Era sem pecado. Mas quando comeram, eles perceberam que estavam nus. E logo pegaram folhas de ervas e se cobriram. E se esconderam na árvore. E naquela mesma tarde que eles comeram do fruto, Deus toda a tarde iria lá no jardim. E naquela mesma tarde que eles comeram desse fruto, Deus foi até o jardim e perguntou, Adão, onde estás? E ele disse, estou aqui, Senhor. Eu percebi que eu estava nu e me escondi. Ele percebeu, criança, que tinha pecado, que tinha errado. Mas Deus, por um acaso vocês comeram do fruto da árvore do bem e do mal? Sim, Senhor, comemos. E Adão acusou Eva, a mulher que tu me deste como companheira, ela me deu do fruto. E Eva disse, a serpente, Deus, me enganou e eu comi do fruto. E por causa desta desobediência, Deus expulsou os dois do jardim do Éden. Eles não tiveram mais o direito de viver naquele lindo jardim que Deus tinha feito para eles. E Deus perguntou a eles, como foi que vocês perceberam que estavam nus? E eles responderam, e foi quando acusaram, como Tia Val falou, comemos do fruto da árvore do bem e do mal. Eles desobedeceram, crianças. Eles pecaram. E quando a gente peca, a gente desagrada a Deus. E pecado é tudo aquilo que a gente pensa, que a gente faz, que a gente fala, que não agrada a Deus. Palavrões, ódio, mentira, desejar o que é do outro,
a desobediência de responder mamãe e papai. Tudo isso é pecado. E pecado não agrada a Deus. E quando eles foram expulsos daquele jardim do Éden, deste dia em diante, todos que nasceram após Adão e Eva se tornaram pecadores. Quando eles foram expulsos, Deus, foi quando ele sacrificou o primeiro animal. Foi no dia que Deus expulsou os dois do Éden por causa do pecado, porque no jardim do Éden não habita o pecado. E Deus, ele sacrificou um animal, fez veste para Adão e Eva, e eles foram expulsos do jardim do Éden. Porque, como o Tia Val falou, no jardim do Éden não habita o pecado. Eles foram expulsos e Deus colocou 2 anjos na entrada do jardim do Éden, 2 querubins, porque no jardim do Éden não habita o pecado. Ou seja, criança, no céu não entra pecado. Para a gente entrar no céu, a gente tem que ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que todos os dias lutamos contra a carne, contra o pecado. Mas todos os dias Jesus está pronto para perdoar os nossos pecados. Como o versículo bíblico diz, Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todos os nossos pecados. Jesus levou. Ele não pensou em desistir. Ele foi sacrificado na cruz por amor a mim e por amor a você. Então, criança, faça a vontade do Senhor. Obedeça a palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus alegra o coração dele. E como te obedecer a palavra de Deus? Falando sempre a verdade, não escutando músicas do mundo, obedecendo sempre às ordens de papai e da mãe, também dos professores, da vovó, do vovô, da titia, do titio, de todas as pessoas mais velhas, obedecer. Sempre amar um ao outro. Os irmãozinhos não tá brigando um com o outro, porque isso deixa o coração de Deus triste. Jesus, ele morreu, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E até hoje, criança, ele está vivo. Vivo e vive para sempre. Porque ele amou o mundo de uma tal maneira que entregou a sua vida por amor a nós. Jesus, ele sofreu por algo que ele não cometeu, o pecado. Nós somos pecadores, mas Jesus não. Jesus é puro e é santo. Então, criança, passe a refletir sobre suas atitudes. Se você está errando todos os dias, desobedecendo, aprenda a obedecer. Obedecer alegra o coração de Deus. Orando, jejuando, lendo a palavra. Isso sim faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Amém, crianças? Na próxima aula, Tia Val traz mais uma história da Escola Bíblica Dominical. Mais uma história da Bíblia, né? Todos os dias, quando a gente ora, lê a Bíblia, aprendemos algo novo. Então, sempre peça a mamãe e a papai para escutar novas histórias da Bíblia, porque isso faz a gente crescer na presença do Senhor e isso nos ajuda a não pecar. Porque quando a gente não ora, não lê a Bíblia, não louva ao Senhor, a gente peca e peca muito. E o pecado nos afasta de Deus. E não é isso que Deus quer. Tá certo, criança? Adão e Eva, eles desobedeceram. E por causa da desobediência deles, nós até hoje estamos lutando contra o pecado. Mas
Nosso Jesus levou sobre ele todas as nossas dores, todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. Amém, crianças? Vamos orar? Diz assim: Senhor Jesus, te agradecemos por mais esta aula. Me ajuda, Jesus, a sempre, Deus, fazer a tua vontade. Me ajuda, Jesus, a ler a Bíblia, a te louvar, a orar, sempre, Papai do céu. Abençoa cada criança, dá uma semana de paz, uma semana de livramentos. Continua nos ajudando e nos dando da tua graça, porque é o que precisamos todos os dias, Senhor. Te louvo e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Ser mais que importante é prova de amor. Obedeça a palavra do Senhor. Você vai agradar ao coração dele. Amém, crianças? A paz do Senhor.